Mostrar para você como é que é feito o cadastro de produtos simples e variáveis e também as outras opções que nós temos, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no botão adicionar novo, ou pode ser esse botão aqui em cima, ou esse botão aqui na lateral. E só lembrando que quando você clica em adicionar novo, o site ele vai mostrar a tela de cadastro de produto com todos os campos em branco. Porém, quando você vai editar um produto já cadastrado, o site ele já vai mostrar a mesma estrutura, só que com os campos preenchidos, tá? Então, primeiro eu vou carregar aqui uma página para a gente poder adicionar um produto novo, somente para mostrar todos os campos. Então, quando a gente clica em adicionar produto, o site nos leva para essa página, adicionar novo produto. Aqui a gente vai preencher o nome do produto, então vou colocar aqui o nome do produto. Este nome é interessante que ele é o mais importante da parte do cadastro, porque é ele que vai definir toda, digamos, a hierarquia do produto em si. Então, no caso, você precisa colocar a nossa sugestão que você coloque primeiro o tipo do produto, por exemplo, se for um móvel, se é uma mesa, uma cadeira, um buffet, ou se for uma roupa, se é uma camisa, uma calça, um sapato. Então, colocar primeiro o tipo do produto, depois o nome que você queira dar e talvez alguma informação a mais, né? Por exemplo, se buffet, London, amarelo, com brilho, ou com três pernas, ou com duas, ou com rodinha, sabe? Alguma descrição a mais, porque esse nome vai ser o primeiro texto que o cliente vai ler ao encontrar o seu produto. Então é importante que o nome ele seja rápido na leitura, sucinto, que o cliente consiga ler e entender perfeitamente do que se trata. Você pode perceber que quando eu cadastrei aqui o nome do produto, ele gerou esse link permanente, que o link permanente é a mesma coisa do slug, né, das categorias. Eu consigo editar e alterar o link permanente, mas depois que você cadastra o produto e você queira atualizar o nome, o site ele não vai atualizar automaticamente o link permanente. É até interessante que não seja atualizado o link permanente para você não perder a pesquisa orgânica do Google. Ou seja, imagina que o seu produto esteja na primeira página, na segunda. A partir do momento que você mudar o link permanente, simplesmente colocando um traço, um número ou uma letra no final, na hora que o cliente clicar lá na pesquisa, no seu produto, ele vai encontrar uma página não encontrada, vai dar aquele erro 404. Isso corresponde porque você mudou o caminho desse produto. Então, quando você precisar gerar, né, alterar, o interessante é que crie um redirecionamento para que o site o site redirecione o link antigo para o novo link. Nós temos aqui na plataforma, não no e-commerce, mas nessa, como você é nosso cliente, nós já temos esse redirecionamento automático por padrão. Então você consegue alterar o nome do link permanente e atualizar o produto e automaticamente o site já vai pegar aquele redirecionamento antigo para mostrar o novo redirecionamento para o cliente, ok? Mas basicamente então, quando a gente está cadastrando um novo produto, o site automaticamente já preenche esse campo e a gente não precisa estar colocando mais nada. Logo embaixo a gente já vai ter um campo para a gente colocar a descrição completa do produto. Essa descrição ela é importante por dois motivos. O primeiro, para que o seu cliente ele consiga entender todos os detalhes técnicos, tudo o que se faz necessário do seu produto, como ele pode usar o seu produto, como ele pode ter de garantia, quais são os tamanhos, materiais, enfim, tudo que você precise colocar, você coloca nessa área. Uma sugestão é você pensar que quando você vai comprar um produto na internet, você como consumidor, você sempre pesquisa
mais detalhes, não só da loja, mas daquele produto em específico. Então você também tem que imaginar que o seu cliente ele vai precisar desse tipo de conteúdo para ele se convencer que ele precisa comprar o seu produto. Então, essa área é importante nesse sentido. Você precisa convencê-lo que ele vai precisar comprar o seu produto, tá? Aqui você tem algumas opções, né? Você consegue selecionar um trecho, colocar em negrito, ou criar uma lista, lista 1, lista 2, tá? Você consegue fazer várias configurações. Também consegue colocar parágrafos. Então aqui eu estou digitando um texto, se eu apertar o Enter, ele vai criar outro parágrafo. Porém, se eu apertar o Shift mais Enter, ele vai apenas pular uma linha, tá vendo? Então aqui, ó, pular linha. E agora se eu apertar só o Enter, ele vai dar um parágrafo, ok? Mas se eu apertar o Shift Enter, ele vai pular uma linha, tá? Então isso aqui é importante só para você poder organizar melhor o seu texto. Basicamente é o mesmo funcionamento do Word, tá? Tem também a opção, deixa eu voltar aqui, tem também a opção de você mudar, ao invés de usar esse visual, com essas opções, você colocar texto. Texto nada mais é do que um código HTML, caso você queira utilizar. Então é o mesmo texto, só que com as marcações em HTML que a gente acabou de fazer, tá? Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter agora as principais configurações do produto em si. Primeira coisa, né, que a gente chama aqui de dados dos produtos. Primeira coisa é você selecionar qual que vai ser o tipo do seu produto. Se vai ser um produto simples, um grupo, se ele vai ser um produto externo ou um produto variável, tá? Produto simples, ele vai mostrar todas essas configurações. Quando eu selecionar, por exemplo, o produto variável, o site automaticamente vai remover essa aba geral e vai criar uma aba nova chamada variações. Então ele não vai deixar você colocar esse preço geral, porque você precisa colocar os preços nas variações, tá? Selecionei produto variável, ele removeu a aba geral e adicionou as variações, tá? Voltando para produto simples, aqui no produto simples eu consigo selecionar se ele vai ser virtual, né? Então produtos virtuais não são tangíveis, portanto não são enviados, ou seja, se você marcar ele como virtual, você pode ver que a aba entrega não aparece, porque é um produto que não vai ser entregue. Ou você pode selecionar se ele vai ser baixável. Se ele for baixável, você pode selecionar o arquivo, um PDF, ou um arquivo de música, vídeo, e selecionar o limite de download ou validade para que o cliente, quando ele comprar esse produto, ele possa receber o arquivo digital no e-mail dele, entendeu? Então aqui a gente vem, produto simples, cadastrar o preço, aí você coloca a vírgula caso queira colocar centavos, ou pode deixar somente o valor decimal sem a vírgula, tá? O preço promocional você consegue colocar para fazer alguma promoção, então o site vai mostrar aquele ícone com desconto. Você também consegue programar, né, a data do preço promocional, consegue programar, por exemplo, vou colocar de 4 de janeiro até 17 de setembro, por exemplo. Você consegue fazer essa opção, tá? E o site automaticamente, assim que chegar nessa data, ele já vai cancelar essa promoção. Depois a gente tem aqui na aba Inventário, onde vai ser cadastrado a referência, tá? A referência, ela, ou em inglês é SKU, ela precisa ser unitária para cada produto, ou seja, você não consegue ter a mesma referência para mais de 2 produtos, tá? Se você estiver gerenciando o estoque desse produto, você marca a opção para que o site ele possa mostrar esses 2 campos, que é quantidade em estoque, permitir encomendas, ou o limiar de estoque baixo. Se eu desmarcar, ele só vai mostrar se esse produto está fora de estoque ou com estoque ou sob encomenda, tá? Se eu ativar, o site ele vai me pedir para que eu preencha o número da quantidade de estoque. Se eu deixar em 0, os clientes não conseguirão comprar porque você vai ter 0 unidades. Se eu colocar qualquer outro número, por exemplo, colocar 10, então quer dizer que o site vai ter 10 e assim que algum cliente fizer a compra desse produto, o estoque automaticamente vai para 9, tá? Então realmente é o funcionamento de um estoque normal.
Aqui você pode permitir a encomenda, tá? No caso, permitir encomenda é deixar o cliente comprar com o estoque zerado, mas informá-lo com isso. E você pode selecionar um limiar de estoque baixo, para que o site, assim que chegar nesse nível, né, nesse nível de unidades, ele te mande um e-mail falando que aquele estoque está baixo. Né? A mesma coisa aqui em cima, nesse menu, quando a gente vê em estoque, ele vai mostrar para a gente os produtos que estão em estoque baixo. Tá? Então, o 2 é o padrão, né? Você pode ver, mas você consegue colocar qualquer número aqui. E se você marcar essa opção de vender individualmente, o cliente ele vai conseguir comprar somente uma unidade por pedido, ele não vai conseguir aumentar a quantidade no carrinho, tá? Descendo aqui a gente tem a entrega. A entrega você vai cadastrar o peso em quilos. Caso você queira mudar depois para gramas, é possível, né? Então você só tem que se atentar aqui. Se o peso for em quilos, você vai marcar 500 gramas com ponto. Caso fosse gramas aqui, você colocaria 500 e o site marcaria 500 gramas, tá? Então, no caso de exemplo, né, eu vou colocar 1. Depois temos as dimensões, que é o comprimento, largura e altura. Esses dois campos, peso e dimensões, eles são muito úteis para o cálculo do frete, principalmente para os correios. Nós utilizamos essas informações para calcular o frete dos correios. Então, o que você vai cadastrar aqui? Ao invés de cadastrar as dimensões do produto em si, você vai cadastrar as dimensões da embalagem que aquele produto vai estar, assim como o peso, porque a gente vai usar essas informações para o cálculo do frete. Essas dimensões e peso não aparecem para o cliente final, somente o cadastro internamente aqui para o cálculo de frete e também algumas transportadoras, tá? É possível também cadastrar uma classe de entrega. Classe de entrega vai ser depois no outro vídeo mostrando como você vai fazer as configurações de entrega, mas nós entregamos o site já tudo configurado, integrado, perfeito. No caso, uma classe de entrega é se você quiser unir alguns produtos e algumas classes, mas não é uma configuração assim tão necessária, tá? A maioria mesmo dos lojistas não utiliza nenhuma classe de entrega. Depois você consegue adicionar dias adicionais por produto. Então, se eu colocar aqui 5 dias, quer dizer que o meu frete vai ter um adicional de 5 caso o cliente compre esse produto. Depois nós temos aqui produtos relacionados, onde tem o aumento de vendas e venda cruzada. O aumento de vendas são os produtos que você queira mostrar na página do produto para o cliente. E esse venda cruzada são os produtos que você queira mostrar caso o cliente esteja no carrinho. Então, se o cliente estiver no carrinho com esse produto adicionado, ele vai visualizar esses produtos que você adicionou aqui. Então, no caso, você pode começar pesquisando por um nome, né, colocando 3 palavras, e o site ele vai dar os produtos que ele encontrar e você consegue ir selecionando ou excluindo essas opções. Além disso, o site ele já mostra os produtos relacionados de forma automática para o cliente, relacionando as categorias dos produtos, tá? Então você não precisa, em todo produto, marcar essas opções de forma padrão, tá? Você pode marcar somente se for necessário. Aí a gente vem na tela de atributos, né? Conforme naquele outro vídeo que eu mostrei o cadastro de atributos, aqui nessa tela nós temos 2 opções. Lembrando que a gente está fazendo um cadastro de produto simples por enquanto, né? Depois eu vou alterar aqui para produto variável, mas essa tela aqui é parecida nos dois. Você tem 2 opções aqui para adicionar um atributo. A primeira, você pode criar um atributo personalizado somente para esse produto. Ou você pode selecionar um atributo já cadastrado anteriormente. Por isso que eu comentei que cadastrar os atributos antes é o ideal, porque você consegue depois selecionar aqui o cadastro já feito. Se você colocar atributo personalizado e colocar adicionar, o site ele vai mostrar 2 campos para nós, com o nome do atributo e os valores, que são os termos. Então, se a gente fizer esse cadastro manual, por exemplo, atributo
manual. Então vamos supor que o cor especial deste produto. Aqui eu vou ter as opções, que é, por exemplo, amarelo especial. Preciso colocar este campo, este caractere que é o separador, para poder separar um termo com o outro. Vou colocar amarelo, ouro, azul, turquesa e etc. Então, no caso, eu tenho 3 termos cadastrados, mas eu só tenho nesse produto que a gente está trabalhando. Se eu quiser puxar essa mesma informação em outro produto, eu não consigo, a não ser que eu faça isso manualmente no outro produto, ou que eu cadastre aqui no menu de produtos para que eu tenha essa lista. Então, normalmente, se você quiser cadastrar um atributo personalizado, você pode fazer neste formato aqui. E também o atributo personalizado ele dá a opção para a gente deixar ele visível na página do produto ou não, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. Eu vou remover e vou primeiro adicionar aqui um acabamento, né, que é um atributo que a gente já cadastrou. Então você pode ver que o nome fica travado, porque este nome é o que representa lá no cadastro dos atributos. E os valores são os termos também que a gente já cadastrou. Então, clicando aqui, a gente já vai ter os termos cadastrados anteriormente, entendeu? Então, a gente vai ter lá o brilhante, vai ter depois o cianamomo, vai ter depois o fosco e depois o semifosco, o laca semifosca. Então, a gente consegue, dessa forma, já selecionar rapidamente aqueles atributos desse produto. Se, por exemplo, esse produto não tiver o termo brilhante, é só excluir e tá ok. Ou se eu quiser tirar todos e colocar selecionar todos, também é possível fazer, tá? Eu consigo também adicionar por aqui um atributo novo, mas esse atributo novo ele só vai adicionar com o nome. Então, se por exemplo for um atributo de cor, de imagem, aquele cadastro que a gente está usando para variação, não vai mostrar essa opção. Então aqui é somente para você cadastrar rapidamente um atributo baseado no nome, tá? Então aqui novamente tem o visível na página do produto ou não. Agora eu vou aqui e vou cadastrar outro atributo. No caso você viu que acabamento não consigo mais selecionar, que ele já está cadastrado. Vem aqui e selecionar cor. Vou adicionar. Então você vê que ele carregou duas áreas, né? Ele carregou o acabamento e cor, que são os dois atributos que nós cadastramos para esse produto. Então no cor é a mesma coisa, é a mesma ideia. Eu tenho aqui as cores cadastradas, eu posso selecionar todas, ou eu posso selecionar e excluir algumas, tá vendo? E basicamente é isso. Então esses atributos para os produtos simples, o cliente ele vai ver essas informações caso esse campo esteja marcado, visível na página do produto, e também vai servir depois caso queira trabalhar no filtro de produtos, tá? E a gente tem depois a aba avançado, que é basicamente você adicionar um texto para a nota de compra quando o cliente comprar esse produto específico. Depois consegue mexer na ordem do menu, que é basicamente a ordenação personalizada desse produto, ou selecionar se você vai querer que o produto tenha as avaliações ou não. Normalmente as avaliações são realizadas só de compradores verificados desse produto, tá? Então é possível a gente configurar no seu site ou que qualquer pessoa possa fazer a avaliação e você moderar, né, no menu aqui de comentários, ou você pode também pedir para a gente configurar que os clientes somente poderão avaliar aqueles que fizeram a compra no site, e aí também você pode deixar que esse produto em específico não tenha nenhuma avaliação, tá? Essas daqui são as abas que nós temos com relação ao produto simples. Vou voltar aqui no geral, e agora eu vou adicionar aqui um produto variável, e você vai perceber algumas modificações. A primeira modificação é que sumiu a aba de preço, porque o preço agora a gente vai ter que cadastrar nas variações. Então o que a gente vai ter que fazer? A referência vai continuar igual, o gerenciar estoque, aqui é um ponto muito importante. Se você for gerenciar o estoque das suas variações, ou seja, se você trabalhar com, por exemplo, camisas PMG, né, que você vai ter unidades diferentes de estoque para cada variação, eu sugiro você não trabalhar com o gerenciamento de estoque
a nível do produto, somente a nível das variações, porque você vai conseguir controlar o estoque nas variações. Porque se você ativar o estoque do produto, e vamos supor que eu tenha 10 unidades, e você tem a camisa PMG, os clientes eles poderão comprar, por exemplo, 10 camisas P e o estoque vai ser zerado, ou eles poderão comprar 10 camisas M e o estoque vai ser zerado, ou 5 camisas P, 5 camisas M e o estoque ele vai ser zerado, ou seja, qualquer variação que o cliente comprar vai descontar de forma global esse estoque aqui. Então não tem como identificar que essas 10 unidades representam aquela variação. Por isso, se você for precisar colocar estoque nas variações, não marque essa opção, deixe ela desmarcada, tá? Para que o estoque só seja controlado nas variações. Depois eu vou pular, né, essa parte da entrega, você pode manter, relacionados à mesma coisa. E agora a gente vem aqui no amarelo não, a gente vem aqui nos atributos, onde existe uma opção a mais, que é usar esse atributo para variação ou não. Então a gente pode cadastrar os atributos e mostrar aqui, eu quero que a cor seja usada para variação, mas eu não quero que o acabamento seja uma opção para o cliente escolher. Então, além da cor, eu também vou querer o tamanho. Venho aqui, seleciono o tamanho, seleciono usado para variações e não quero que o tamanho apareça para o cliente. Essa opção vai ser, depois eu vou mostrar num produto, vai ser somente para o cliente ver numa tabelinha quais são os tamanhos disponíveis. Então não precisa marcar aqui. Mas se você quiser usar ele para variação, é necessário marcar este item aqui, tá? E aqui eu seleciono os que eu quero marcar. Então eu vou selecionar o G, o GG, o M e o PP, por exemplo, ou o P também, tá? Então eu selecionei e aí o que acontece? Você vai ver aqui em salvar atributos. Ele vai salvar esses atributos para que, na hora que a gente vir aqui nas variações, ele já consiga puxar as informações dos atributos. Então a primeira coisa que você vai fazer é, você vai selecionar se você quer adicionar uma variação apenas ou se você vai falar para o site criar variações para todos os atributos. Primeiro eu vou adicionar uma variação que vai ser essa daqui. Então o site ele vai me abrir essas opções, ok? A variação ela vai carregar um ID separado que ele representa com esse jogo da velha. E aqui eu tenho os dois atributos que eu selecionei para que eles funcionem com o formato de produto variável, tá? Então a gente tem aqui a cor e o tamanho. Eu tenho as opções que eu posso colocar que o cliente ele vai selecionar qualquer cor e ele vai selecionar qualquer tamanho, e com isso eu vou clicar aqui, ele vai carregar essas opções que é um cadastro referente a essa variação. Então toda essa área aqui faz referência a esta variação somente, tá? Então imagina que a gente está cadastrando uma variação que não vai precisar, né, separar por cor ou tamanho, ou seja, você vai ter tudo igual. Então você pode criar somente uma variação e qualquer opção que o cliente escolher, um desses dois, ele sempre vai ter o mesmo preço, o mesmo estoque e tudo igual. Então ele vai adicionar o preço naquela variação. Tem também o preço promocional, tá? Você vai ter que, novamente falando aqui, com o produto variável, os preços vieram para as variações, então o preço é o único campo que é obrigatório você cadastrar, tá? Todos os outros você consegue deixar para ele, não é necessário. Referência, caso você esteja utilizando o Bling ou algum outro RP integrado, é necessário que cada variação tenha uma referência diferente. Então você pode cadastrar texto, cadastrar número, etc., cadastrar traços, tá? Mas lembrando que cada referência precisa ter uma variação, cada variação precisa ter uma referência diferente. Aí você tem a opção de que essa variação vai estar habilitada ou não, se ela vai ser baixável ou não, tá vendo? Então você consegue subir um arquivo aqui, se ela vai ser virtual ou não, ou seja, se vai ser entregue fisicamente, se você quer gerenciar o estoque dela, tá? Isso aqui é importante, já vou mostrar o porquê. Quando a gente ativa gerenciar o estoque, aparecem os campos para colocar a quantidade, ou se você pode marcar lá fora de estoque, etc.
Aqui você consegue cadastrar um peso e dimensões diferentes da aba da entrega, mas caso o produto seja igual, seja o mesmo tamanho e tudo mais, eu sugiro você cadastrar na aba entrega, porque este peso e essas dimensões vão puxar de forma geral do produto, entendeu? Não vai ter nenhum problema nesse sentido com relação ao cadastro. Se você não cadastrar nada, ele vai puxar daqui da aba da entrega. Você só vai cadastrar de forma separada aqui quando a variação em si for diferente do cadastro inicial. Mesma coisa na classe de entrega, né? Você pode ou criar uma classe de entrega para cada variação ou manter a mesma. Aqui a descrição é uma descrição específica dessa variação. Então, quando o cliente selecionar essa variação lá no carrinho não, na página do produto, ele vai ver essa descrição, tá? E depois que você fez as alterações, você pode simplesmente esconder e colocar aqui salvar alterações e o site automaticamente já vai salvar. Porém, vamos supor que você queira colocar um estoque separado para cada tamanho ou cada cor, ou seja, cada termo vai ter um estoque diferente entre si. Tá? O que você vai ter que fazer? Eu vou remover esta variação. E vou falar para o site cadastrar, ele vai criar variações para todos os atributos. Quando eu fizer isso, o site ele vai criar basicamente, vou voltar aqui nos atributos, ele vai criar basicamente uma variação para cada, ou seja, ele vai criar uma variação amarelo, tamanho G, amarelo, tamanho GG, amarelo, tamanho M, amarelo, tamanho P, depois cinza, tamanho G, cinza, GG, laranja, G e etc. Então ele vai cadastrar basicamente esse número vezes esse. Então a gente tem 5 termos aqui, 5 termos aqui, ele vai cadastrar 25 variações. Vou mostrar aqui para você. Criar variações, coloco o IR, tá? Ele vai criar 50 por vez. Então, como a gente tem 5 termos de cada, ele vai criar 20. Né? Então, ele pode demorar um pouquinho caso você tenha muitos termos, porque ele tem que fazer toda a lógica de cadastro. Tá? Então, nesse caso, a gente cadastrou aqui as 25 variações. E aí, exatamente como eu comentei, o site ele vai cadastrar termo por termo, ligando o primeiro termo, que é as cores, com cada termo do segundo atributo, que é o tamanho, né, no nosso exemplo. Então, você pode ver que aqui ele gerou 5 atributos, depois ele gerou mais 5, mais 5, mais 5. E aqui também ele faz uma paginação, tá? Então, ele gerou 2 páginas, né, listando os primeiros 15 variações, depois mais 10, tá? Voltando para cá. E aqui, a única coisa chata, digamos assim, é que você precisa cadastrar um preço para cada variação. Se você não cadastrar um preço na variação, o cliente não vai conseguir comprar essa variação. Porém, depois que você fez esse cadastro, né, você consegue depois atualizar ele ou mexer na parte de estoque, enfim. Eu acho que na primeira vez que você vai cadastrar seja o mais complexo, porque realmente é necessário fazer este formato caso a sua operação, caso o seu e-commerce ele sinta a necessidade disso, tá? Normalmente o que a gente percebe caso você trabalhe com uma guia de tamanhos, por exemplo, o estoque ele só funciona para os tamanhos, não importando, por exemplo, a cor. Caso você trabalhe com cor e tamanho, aí é necessário fazer exatamente disso, nesse formato que eu acabei de explicar, para que você possa também gerenciar o estoque de cada unidade. Então, azul piscina com PP, eu tenho 5 unidades. Depois, azul piscina com P, eu tenho 9 unidades. O porquê essa configuração? Para que o cliente ele possa comprar, e assim que ele efetuar a compra, o estoque automaticamente já é reduzido, tá? Então o que acontece? Você tem algumas opções. No caso aqui ele está me dando um alerta que eu tenho 25 variações sem preços, tá? E aí eles não serão mostrados na minha loja porque não tem preço, eles são obrigatórios. Você pode perceber que tem essa opção adicionar variação,
quando a gente adiciona uma variação, aparece toda essa lista de itens que a gente consegue alterar de forma massiva. Ou seja, eu consigo, por exemplo, configurar preço, colocar em IR, e aí ele vai me dar pedir para informar um valor. Então eu posso falar que todas as minhas variações vão custar R$ 99,90, dou OK, ele vai falar que eu tenho que salvar, e com isso ele acabou de colocar em todas as minhas variações o preço de R$ 99,90. Então se a gente abrir aqui, ó, o preço vai estar R$ 99,90. Então esse menu ele facilita caso você trabalhe com dados iguais. Por exemplo, eu consigo também aumentar um preço de valor fixo ou porcentagem, diminuir o preço, mas eu não consigo selecionar quais variações eu quero, ele vai fazer em todas, tá? Consigo definir preço promocional, data de oferta, eu consigo, para colocar aqui, alternar se todas as variações vão gerenciar estoque ou não, tá? Consigo também colocar um padrão geral, um número geral de estoque para todas elas. Consigo colocar se ela vai estar fora de estoque, em estoque, enfim, qualquer item que eu marque aqui e coloque no botão IR, ele vai me pedir uma informação. Por exemplo, comprimento, eu vou em IR, ele vai pedir para informar um valor de comprimento para que ele possa alterar o comprimento de todas essas variações, tá ok? Uma outra opção que a gente tem também, que eu vou fazer isso daqui a pouco, vai ser apagar todas as variações. Então se eu clicar aqui apagar todas as variações, colocar em IR, ele vai apagar essas variações criadas. Antes disso, eu só vou mostrar esses valores padrão no formulário. Você tem a opção de, assim que o cliente clicar no página do produto, ele pode estar com alguma dessas opções já selecionadas para ele clicar no carrinho. Existem duas possibilidades, uma contra e uma a favor com isso. A primeira, a favor, é que o cliente não precisa necessariamente clicar na variação para comprar. Então, como ela já vai estar selecionada, ele só precisa clicar no botão comprar. Porém, a contra é, o cliente com essa opção ativada, ele não vai perceber que ele pode estar comprando, por exemplo, uma cor errada, um tamanho errado. Então, se você marcar aqui com a opção P, e o cliente não perceber e ele quiser a opção M, ele vai comprar o P e depois vai gerar um reembolso desnecessário para você. Então, a gente sugere deixar sem tamanho e sem cor, né, no caso dos nossos atributos, mas não deixar um valor padrão no formulário. Agora eu vou vir aqui apagar todas as variações e vou fazer um outro cadastro onde a gente vai estar utilizando dois formatos diferentes dessas variações. A gente não vai utilizar uma e nem 25, tá? Eu vou primeiro criar uma variação. Na opção cor eu vou deixar qualquer e aqui eu vou selecionar o PP. Depois eu vou criar outra variação, vou selecionar o P, vou criar outra variação, vou selecionar o M, vou criar outra variação, vou selecionar o G e vou criar outra variação e selecionar o GG. E o que eu fiz com isso? Eu criei 5 variações onde eu só delimitei um termo de tamanho para cada. O cliente ele vai poder escolher qualquer cor de qualquer variação e, independentemente da opção de cor, o que vai influenciar nas configurações da variação vai ser o tamanho. Então eu posso definir que qualquer cor com um tamanho PP, eu vou ter, por exemplo, 2 unidades em estoque com um valor de R$50. Eu posso definir que qualquer cor do tamanho P, eu vou ter 20 unidades de estoque e o preço de R$150. Então, com isso, você consegue mesclar um termo aqui fixo com um termo, digamos, aleatório, entendeu? Você consegue também fazer essa opção. Ao invés de ter 5 cores, 5 tamanhos, no caso, como a gente tem 5 de cada, teria 25 variações, eu só gerei 5 variações porque eu não precisei fixar aqui nenhuma cor. Mas aqui pode ser qualquer item que você queira, entendeu? Mas basicamente você pode trabalhar nesse formato e aí também aqui as configurações de preço e tudo mais continuam da mesma forma, tá? Basicamente aqui a gente já finalizou o cadastro de variações.
Eu me aluguei um pouquinho em algumas explicações, alguns cenários, mas na hora que você já estiver cadastrando, vai ser mais fácil para você cadastrar e depois até editar, tá? Agora, descendo um pouquinho, a gente tem aqui uma breve descrição do produto. Essa breve descrição, você pode ver que o formato do painel é bem parecido com o formato desse daqui. Só que aqui, lembrando, é a descrição completa. Aqui é uma breve descrição, onde essa breve descrição vai aparecer, dependendo do seu layout, vai aparecer lá perto do preço lá do site, né, já embaixo do título do produto. A descrição completa já aparece embaixo das imagens, tá? Depois eu vou mostrar um produto para você verificar. Então aqui você vai cadastrar um texto mais curto, caso você queira. Caso você não queira, não precisa cadastrar nada, tá? Agora a gente vem aqui do lado direito. Como a gente está cadastrando um novo produto, essa parte vai ser a publicação. O botão principal que nós temos é esse publicar. Como a gente está no novo produto, o botão vai estar como publicar. Caso a gente estivesse editando um produto, o botão ele estaria como atualizar. Então, quando você alterar qualquer informação de um produto ou cadastrar um novo, é imprescindível que você clique no botão atualizar ou publicar para que as alterações sejam feitas. Se, por exemplo, eu fechar essa página, não clicar no botão publicar, ele vai me dar ele vai me confirmar se eu quero realmente fechar a página. Ó, vou fechar. Ele vai falar, é possível que as alterações feitas não sejam salvas. Se eu colocar sair, eu vou perder tudo que eu já cadastrei, tá? E a mesma coisa na atualização. Se eu já tivesse produto publicado, alterar qualquer coisa, fechar, apertar aquela mensagem que eu quero sair, eu não vou ter aquela atualização feita, ok? Então isso aqui é muito importante. Aqui eu tenho algumas opções, eu posso selecionar o status, se ele vai estar realmente como rascunho ou não. No caso, como é um produto que eu não publiquei ainda, ele só vai me dar a opção de rascunho. Se eu clicar em publicar, ele vai me dar a opção de publicado, rascunho ou revisão. Então, lá na frente, se eu quiser, por exemplo, esconder um produto, não quiser que ele esteja visível para os clientes, mas eu quero tê-lo ainda cadastrado no site, você vai deixar esse status como rascunho e vai atualizar o produto. Então, o produto ele vai ficar como rascunho dentro do administrador, mas o cliente ele não vai poder visualizar esse produto mais, tá? A visibilidade aqui você pode deixar público, não precisa mexer. O publicar é a mesma coisa, você pode deixar imediatamente ou selecionar uma data para depois, né, caso você queira colocar uma data, por exemplo, daqui uma semana eu quero que esse produto entre no ar, você pode fazer isso. Visibilidade no catálogo, você pode também deixar que esse produto apareça na página das categorias, na página da loja, resultado de pesquisa, ou ele fica escondido. Porém, esse escondido não quer dizer que ele vai ficar escondido do cliente. A única diferença é que esse produto aqui ele não vai aparecer na página da categoria, não vai aparecer na pesquisa e nem na página inicial. Mas o cliente ele vai conseguir acessar ainda caso ele tenha essa URL completa, tá? Então, voltando a falar, se você quiser esconder o produto do cliente, você precisa alterar o status dele para rascunho. Essa daqui é apenas para você esconder da página de categoria, pesquisa e página inicial. E por fim, você pode marcar se é um produto em destaque ou não. Lá no site, possivelmente na página inicial, você deve ter alguma área onde a gente lista os produtos em destaque. Então, você marcando essa opção, esse produto vai aparecer naquela área, assim como outros, tá? Basicamente é isso. Vou cancelar aqui só para fechar a área. E você pode clicar no botão publicar. Antes disso, né, de publicar, só descendo um pouquinho, a gente tem as categorias. Então, como eu comentei lá outra vez, é importante já deixar as categorias cadastradas para que elas apareçam aqui de forma mais facilitada. Então, você consegue selecionar quais categorias o produto ele vai pertencer, não importa quantas você queira utilizar. É possível também você colocar, adicionar nova categoria e criar uma categoria específica aqui nessa área. Então, se você quiser criar uma categoria rápida, esqueci de criar uma categoria lá, você cria uma categoria aqui, seleciona até se ela vai ser uma subcategoria ou não, ele já vai cadastrar no painel, ele já vai cadastrar em cima de categorias, e caso você precise depois criar uma descrição, você consegue vir aqui em categorias e ela já vai estar lá, tá? Então é possível fazer isso. Aqui, guia de medidas, caso o seu site tenha essa área de guia de medidas, ele vai ficar habilitado. Caso o site não tenha, né, o seu loja virtual não vai precisar, então a gente desabilita.
Ou caso você precise, a gente pode habilitar depois para você, tá? Mas basicamente esse guia de medidas funciona para principalmente páginas, sites que vendem roupas, que aí você vai ter que informar para o cliente através de uma imagem qual o tamanho, por exemplo, da cintura, do ombro, a altura desse produto. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui que você quer mostrar o botão de guia de medidas para o cliente, né? Vai depender do seu layout, mas no caso ele possivelmente vai aparecer perto lá do botão de preço, né? Do botão comprar, botão de preço. Você vai colocar o texto que você quer que tenha no botão, então você pode colocar tabela de medidas ou guia de medidas, enfim, aqui pode ser qualquer texto que você queira. E aqui você simplesmente vai selecionar uma imagem, né? Ou vai selecionar da sua biblioteca, ou você vai enviar uma imagem do seu computador para cá, que vai ser uma imagem com a tabela de medidas, tá? Então a imagem vai carregar aqui, e aí, a partir desse momento, esse produto vai estar com o botão de guia de medidas. Depois, caso você não queira mais, é só colocar aqui como não, e aí o produto não vai ter mais essa opção. Aí, por fim, a gente vem no cadastro das imagens do produto. Nós temos duas áreas, que é a imagem do produto e a galeria de imagens. A imagem do produto é a principal, é onde vai ser a imagem que o cliente ele vai visualizar quando ele estiver numa categoria, ele estiver pesquisando, vai ser a primeira imagem que ele vai poder ver. Então a gente vem aqui definir a imagem do produto. Como a gente não tem nenhuma imagem, ele vai pedir para a gente enviar, tá? Depois de enviado, ele vai aparecer a imagem aqui. Eu vou até selecionar já uma aqui da biblioteca de mídia, né, apenas de exemplo, tá? Coloco definir imagem, então ele vai aparecer aqui. Eu consigo remover, ou se eu clicar nela, ele simplesmente vai mostrar outras opções para eu selecionar ou até enviar. Então se eu clicar novamente, venho no enviar, carrego a imagem aqui novamente, tá? E ele vai alterar a imagem. Depois eu tenho a galeria. A galeria são as imagens secundárias que aparecem para o cliente quando ele estiver na página do produto, ou quando o cliente passar o mouse em cima do produto, na lista de categorias, ele vai carregar o site e vai mostrar para ele a segunda imagem, tá? Então eu venho aqui adicionar a galeria, aí eu tenho uma diferença, que eu consigo subir mais que uma imagem ou selecionar mais que uma imagem. Então, se eu quiser selecionar essas 4 imagens, ele vai me carregar 4 imagens, e eu consigo também arrastar, tá vendo? Estou arrastando, eu clico, arrasto para mudar a ordem, né, que eu quero dessas fotos, ou eu consigo excluir. Então eu venho aqui, excluo uma categoria, uma imagem aqui da galeria, e simplesmente assim eu tenho o meu cadastro de produto feito, e por fim eu clico no publicar para a gente poder publicar esse produto, e aí ele já está ok, tá? Agora eu vou mostrar para você um cadastro de um produto simples, e depois 2 cadastros de produtos variáveis, tá? Então, como eu não salvei aqui, ele vai me dar essa mensagem, eu coloco sair. Então aqui eu tenho um cadastro de um produto simples, com o nome, buffet, 2 portas, grafite, né? Então lembra que eu falei que é interessante sempre deixar o mais sucinto para o cliente na questão do nome. Tenho aqui uma descrição, então você pode perceber que a descrição aqui está bem completa, bem longa, tá? Descendo um pouquinho mais, eu vou ter um produto simples, vou ter o meu preço. Eu consigo ter o preço em formato com centavos, tá? Então eu tenho depois a parte do inventário. Aqui eu não cadastrei nenhuma referência, não estou usando um gerenciar estoque, tá? Tenho a entrega, que eu só cadastrei o peso. Lembrando que essa entrega só aparece para o cálculo de frete. Produtos relacionados, não cadastrei nenhum. Tenho os atributos, onde eu cadastrei 5 atributos. Tenho aqui acabamento, tenho material, montagem, limpeza e novamente outro acabamento. Por que eu tenho 2 acabamentos? Eu quis mostrar que esse acabamento é aquele personalizado, onde eu consigo digitar um texto aqui, mas somente para esse produto. A mesma coisa com a limpeza, com a montagem. E é diferente agora o material e o outro tipo de acabamento, onde eu tenho esse material e acabamento são aqueles que a gente já cadastrou anteriormente, tá? Então eu só queria mostrar como é que fica esse cadastro internamente, tá? Eu consigo aqui, ó, expandir todos ou fechar. Também consigo mudar a ordem, caso eu queira descer algum tipo de atributo para cima ou para baixo. Avançada, não preciso mexer em nada. Tenho aqui a parte da breve descrição, tá vendo?
é um texto mais curto. Tem as avaliações, caso os clientes eles já tenham avaliado esse produto, então você pode ver que quando é um produto novo não aparece aqui esse campo, não precisa, somente do produto já cadastrado. Aqui do lado direito, né, tem as informações de quando ele foi publicado, se ele está escondido ou não na loja, se ele realmente está com status publicado, tá vendo? Eu consigo mudar aqui para rascunho. Aí no caso, se eu colocar rascunho, o cliente não vai conseguir visualizar. Depois que eu alterar tudo, eu venho no botão atualizar. Tenho aqui as minhas categorias. Depois eu tenho aqui imagens. Pode ver que eu não tenho lá o tamanho de medidas, né, a guia de medidas, mas tem aqui a imagem do produto. E depois eu tenho aqui a galeria. Então basicamente esse aqui é um produto já cadastrado. Eu vou abrir aqui numa nova aba para a gente poder comparar agora nesse layout, né? Esse layout aqui é o layout de exemplo. Então aqui a gente vai poder comparar melhor o cadastro feito nesta tela com o que é apresentado aqui, tá? Então a gente tem aqui o título do produto, depois nós temos o preço, né? Como é um preço promocional, ele já vai carregar aqui os 26% de desconto. Aqui ele vai mostrar as opções de parcelamento. Eu consigo, o cliente, no caso, selecionar o quanto eu quero comprar, tá? Também calcular o meu prazo de entrega. Aqui eu tenho as fotos, né? Então você pode ver que essas duas fotos fazem parte da galeria e essa daqui é a foto principal. Descendo um pouquinho a gente tem aqui a descrição, então você pode ver que a descrição está bem completa, tá? Então isso aqui é bom para o cliente. E aqui a gente tem as informações adicionais que são basicamente os atributos. Lembrando que esses 3 atributos primeiro são aqueles que a gente escreveu manualmente no produto e depois esses outros atributos são aqueles que a gente já tinha cadastrado anteriormente, entendeu? Então, quando a gente tem a opção atributos, quando a gente marca a opção aqui, visível na página do produto, é visível nessa área para o cliente ver. Se a gente desmarcar essa opção, então, no caso, o cliente não veria essa opção, ela não estaria mostrada aqui, apresentada. E a gente tem depois a parte da avaliação. Embaixo a gente tem os produtos relacionados. Então você pode ver que ele pega sempre da mesma categoria, no caso os móveis, né? E vai mostrar aquela segunda imagem da galeria que eu comentei. No caso, essa daqui. Então essa aqui é a primeira imagem nossa, depois essa segunda. Na hora que eu passo o mouse, o site ele mostra a segunda imagem para fazer esse efeito e facilitar o cliente a comprar. Então se você tiver, por exemplo, uma imagem em que fique bacana esse efeito de abrir a porta, mudar o ângulo de abrir gaveta, mostrar até o produto aplicado em um ambiente, então é interessante para o cliente ele ter mais opções de visualização, tá? Então basicamente esse é o cadastro de um produto simples. Agora eu vou aqui no cadastro de um produto variável, ok? Esse produto a gente cadastrou basicamente pegando de um outro site de exemplo, da Aleatory, e a gente tem aqui a camisa Aleatory Denver preta. A descrição, a gente pôs uma descrição mais simples, somente para você poder visualizar que esse campo pode ser preenchido com qualquer informação, mas que o interessante é que você tenha a possibilidade de colocar um conteúdo mais fácil para o cliente ele poder comprar de você. Lembrando que quanto mais descrição, mais fácil para o cliente entender o seu produto e até identificar se ele vai colocar, se ele consegue comprar o seu produto, se o seu produto faz sentido para ele, mais fácil vai ser para ele estar comprando, tá? Descendo um pouquinho, a gente tem aqui que esse produto é variável, né, conforme eu falei. Tem a parte da entrega, a mesma coisa, produtos relacionados. Aí nos atributos, a única coisa que a gente cadastrou aqui foram os tamanhos. Então você pode ver que, no caso, ele não está visível na página do produto, mas ele foi usado para variações. Depois a gente tem aqui as variações, né, conforme eu expliquei lá na outra parte desse mesmo vídeo, como é que faz o cadastro. Então você vê que cada variação tem um preço, tem uma parte de estoque diferente, né? Aqui do lado direito a gente tem as mesmas informações, né, de cadastro, tem aqui a categoria que ele pertence, tem se ele vai usar uma guia de medidas ou não, tem a imagem do produto, tem depois a galeria, tá? Então agora eu vou mostrar aqui como é que fica este produto
já para o cliente final, ok? Então aqui o cliente ele vai visualizar no título, visualizar o preço. Aqui vai ser as variações que ele vai poder escolher. Ele não consegue comprar sem escolher uma variação, tá? Então ele precisa selecionar uma variação para poder comprar. Pode ver que esse P ele está marcado em X porque eu não tenho ele em estoque. Então se eu vim aqui no P, ó, tô com 0 em estoque, por isso que o site não permite que o cliente compre, ok? Então se o cliente selecionar o PP, ou M, ou G, ele consegue comprar. Lembra também que no cadastro dos atributos a gente tinha aquele tooltip? O tooltip é quando aparece essa mensagem em cima, que é o GG, o G, o M. Então o tooltip é talvez um texto a mais para você explicar para o cliente o que significa essa variação, tá? E aí a gente tem aqui as imagens, né? Depois tem aqui o texto da descrição, então você pode ver que o texto ele fica mais simples na página. E como a gente só tem o atributo de tamanho, que é esse daqui, vou voltar aqui. Como a gente só tem o atributo de tamanho e ele não está visível na página, então o cliente ele não precisa visualizar aqui aquelas informações adicionais, porque não tem mais nenhuma para ele poder visualizar, entendeu? Então esse é o cadastro de produto com variação de tamanho, e esse tamanho era aquele tipo de botão, ok? Vindo aqui, agora a gente tem mais um atributo mais um produto variável, tá? Vou até abrir aqui numa nova página. Então, no caso, a única diferença dele é que a gente cadastrou aqui na lateral, você pode ver que tem a guia de medidas, tá? Com a imagem cadastrada. Depois a gente tem nas variações, a gente tem duas opções, que é a parte da estampa e o tamanho. Então, se a gente vir nos atributos, vai ter as estampas e vai ter os tamanhos. Então, é eles aqui que estão marcados, que estão visíveis na página do produto. Quando a gente acessa aqui a página do produto, você vai perceber que tem duas variações, duas opções, né, para o cliente escolher, a estampa e o tamanho, tá? E aí eu vou aproveitar e explicar que o tooltip, quando a gente adiciona um tooltip de imagem, o cliente ele consegue colocar o mouse em cima e mostrar a imagem para ele. Mas quando eu seleciono um tooltip de texto, ele vai mostrar em texto ao invés de imagem, tá vendo? Então ele mostrou aqui o texto e nos outros ele mostrou a imagem, mas porque o cadastro do atributo foi feito com imagem, tooltip imagem, e esse daqui foi de texto. Então a mesma coisa aqui embaixo, né? Aqui embaixo só foi texto. E um outro detalhe muito importante é que, se você for trabalhar com variações, você precisa pensar que o cliente ele vai ter que cadastrar uma das opções, seja de qualquer tipo de atributo que você cadastre. Ou seja, o cliente ele vai precisar selecionar majoritariamente uma estampa e um tamanho para poder comprar. Então, se você tiver, por exemplo, estampa tipo 1, depois estampa tipo 2, você não vai conseguir fazer com que o cliente escolha, porque ele vai ter que selecionar uma estampa 1, depois uma estampa 2, entendeu? Ele não vai ter opções diferentes. Ou seja, se eu clicar aqui na estampa, eu não consigo comprar ainda, porque eu tenho que selecionar um tamanho também, entendeu? Eu tenho que sempre selecionar um tipo de atributo para poder comprar. Então eu preciso tomar muito cuidado na hora de cadastrar as variações para não se confundir. De, por exemplo, eu queria criar uma estampa, mas dá a opção do cliente escolher ou não. Não, com as variações ele necessariamente precisa escolher, porque as variações são como se fossem subprodutos. Elas trabalham preços de forma separada, estoque de forma separada. Por isso que é necessário tomar cuidado para que o cliente ele sempre tenha que escolher sempre um item de cada variação para poder comprar, tá? Então pode ver que como a gente marcou lá nas opções que vai ser visível, né, ele vai mostrar aqui as opções, mas aqui é somente em texto, tá vendo? Não tem nenhum clique, não tem como fazer nada, e aqui a gente tem, né, as informações adicionais. Então voltando aqui, esse foi o cadastro dos produtos, né? Então a gente mostrou aqui uma página de produto simples, né, que no caso é um produto sem as variações. Depois a gente mostrou duas páginas de produtos variáveis, né, uma só com tamanho e outra com duas variações. Então basicamente é isso.